Estamos de volta. Isso quase sem cabeça, né? Você quer me cortar a cabeça? Só porque nós vamos falar em câncer, vai cortar minha cabeça? É isso? Ó, tô falando, viu? Hoje ele sofre aqui. Mentira, sofre nada. É uma alegria estar aqui. Gente, ó, é o seguinte, ó. Nós vamos falar de uma doença que ainda é assustadora, que ainda as pessoas, quando ouvem a palavra, se assustam muito. E é claro que todos os avanços que existem, para alguns casos, para outros ainda não há muito progresso, porque o câncer, que nós vamos falar, se manifesta de várias formas. E de várias formas em várias partes do nosso corpo. Então, obviamente que as pessoas precisam sempre estar atentas, embora em alguns casos nós vamos falar com a doutora aqui, a Cíntia, que na verdade, assim, alguns casos até nem apresentam sintomas, me parece. Mas quem vai falar com a gente agora é Cíntia Osman. Köhler. Ontem veio uma Kaiser, hoje veio uma Köhler. Ontem não, semana passada. Tudo bem, querida? Tudo ótimo. Você é oncologista, isso? Isso, sou oncologista clínica. Uhum. Oncologista clínica é exatamente o quê? Quem prescreve a quimioterapia para os pacientes, né? Então, mas assim, a pessoa vai até o teu consultório, você faz uma consulta, detecta o câncer, aí você faz que tratamento a pessoa deve ter, isso? Isso, na verdade a gente serve tanto para fazer a descoberta, a prevenção do câncer, quanto o tratamento do câncer, quanto até acompanhar aqueles pacientes que já estão numa fase que a gente considera incurável, sem perspectiva de quimioterapia ou outro tratamento oncológico. Essa fase deve ser horrível, né? E assim, as pessoas... vocês contam, você conta, as pessoas querem saber, não querem saber, as pessoas reagem de que forma? A gente vê de tudo, né? Oficialmente, né, pelo Conselho Federal de Medicina, a gente deveria contar para o paciente o diagnóstico, exceto que isso vai gerar algum sintoma emocional muito grave, uma depressão profunda e tal. Que acelera o processo. Que, ao invés de ajudar, pioraria o processo, né? Mas, normalmente, a gente consegue ir contando aos poucos o que a gente está enfrentando. Né? Eu sempre falo para os pacientes que é muito difícil a família ficar falando por trás e você sabe, você está doente, você percebe que estão falando de você e isso gera mais medo, mais ansiedade do que se você contar o diagnóstico especificamente, né? Porque a pessoa, logicamente, assim, as pessoas, como tudo na vida, as pessoas reagem de formas diferentes, Exato. né? Algumas, ao saber, querem lutar contra e tentar o máximo, ou aproveitar o máximo de tempo, ou lutar contra, até se agarrando em coisas alternativas, na fé, etc. e tal, que pode até reverter o quadro às vezes, não é? Sim. E outras deixam, já que eu vou, então fui. O que a gente sempre explica são as opções de tratamento que a gente tem e quanto elas vão ser significativas. Realmente, existem tratamentos em que a gente pode oferecer que tem um benefício muito pequeno. E realmente, nesses, a gente até concorda quando eles dizem, não, acho que eu não vou mais fazer. Mas e são tratamentos assim, sofridos, doloridos para a pessoa? Depende do que a gente está enfrentando. Mais do que nada, hoje, com todo esse avanço de tecnologia, a gente consegue ter quimioterapia via oral, a gente consegue ter imuno-oncologia, que não dá muito efeito colateral. A gente tem tratamento de radioterapia, então, se você descobrir rapidamente, cirurgia, enfim. O que são esses tratamentos para a gente entender? Porque todo mundo fala quimioterapia, radioterapia, mas as pessoas falam por falar, que a maioria não sabe nem o que é. Isso. Então, a quimioterapia, ela pode ser feita, é um tratamento que vai cair na corrente sanguínea e vai passar por todo o corpo. Né? Ela pode feita ser... através de como? Isso. Via oral, injeção, seja na veia, seja no músculo, né? Ou diluída num soro. Né? Tem alguns pacientes em que a gente pode mandar, inclusive, a quimioterapia para casa. A gente coloca numa bomba de infusão que tem um timer e ela vai sendo infundida durante várias horas, 24, 42 horas, enfim, até mais. É menos dolorido. Exatamente, porque não precisa internar, vamos dizer assim. Aí a radioterapia é um tratamento com raios que evita a progressão da doença no local. Mas é focada ali. Focada no local, exatamente. Seja para dor ou para outra coisa, né? E a cirurgia, né? Que aí vai tentar tirar o que está gerando algum problema assim, ali. O que ainda não tem cura? É difícil explicar assim. Na verdade, o que não tem cura? Os tumores que são avançados... Querido, pega aqui pra mim, faz favor, que esse troço está aqui, tá me deixando louco no sofá. Esse louco quer até pegar aqui. Fale, avançadas, né, que já não tem perspectiva de tratamento. Ou porque o paciente está muito emagrecido, ou porque ele está desnutrido. Não, desculpe, aqui eu estava preocupado com o celular ali. É o seguinte, veja bem,
O que, por exemplo, assim, quando a pessoa vai a primeira vez lá, você detecta o tumor em uma parte do corpo. O que assim, mesmo quando a pessoa esteja, ou não tão inicial, mas mais ou menos antes da metade, que não tem mais cura, quais são assim os piores, então? Porque, na verdade, todos têm cura ou não? Não, nem todos têm cura, né? A ideia é que a gente descubra o quanto antes. Sim. Quanto antes você descobrir, maior a tua chance de cura. Sim. O que geralmente confere ausência de cura é lesão em outros órgãos. O que seria lesão em outros órgãos? Metástase. Né? A doença sai do lugar primário e vai para outro lugar. Mas tem uma ressalva muito grande do avanço dos tratamentos, em que a gente pode hoje operar essas metástases e, em alguns casos, que a gente até uns 5, 10 anos atrás falava que não tinha cura, hoje a gente fala em cura. Porque daí corta, por exemplo, se for no fígado, corta tira um pedaço e joga fora. Certo. Ou faz uma embolização, vai lá com um remédio de quimioterapia dentro do fígado e mata aquele nódulo. Então, isso cada vez vai melhorando, né? Eu sempre falo, cada ano que passa, novas esperanças vão vindo, né? Assim, as descobertas estão mais adiantadas que o câncer, ou ainda não? Ainda não. Em alguns tumores, sim, mas, por exemplo, o melanoma, que a gente tinha antigamente, que é o câncer de pele. Câncer de pele. A gente fala bastante disso no verão, mas ele era incurável quando avançado, metastático. Hoje em dia, a gente já tem boa sobrevida e alguns pacientes a gente já consegue oferecer cura. Né? Tumor de cérebro, sistema nervoso central. Esse acho que é um dos piores. Difícil, né? Hoje a gente já tem técnicas de cirurgia muito mais avançadas. Então a gente vem caminhando para um avanço muito importante. E os pacientes aqui, a gente for pensar, no interior do Paraná tem acesso a isso? Sim, hoje a gente consegue. Nós temos aqui em Ponta Grossa onde? Então, a gente tem... eu trabalho no Complexo SPON, a gente tem basicamente tudo ali. Mas o SPON é particular e convênio, né? E particular. Isso. Então, o que diminui, na verdade, porque assim, sabe o que eu falo sempre? Que as pessoas, porque eu sou muito dinheirista, sabe? Eu sou mercenário. Então, assim, eu falo que o dinheiro compra tudo. Quando eu falo que o dinheiro compra saúde, as pessoas me questionam. Não compra. Compra. Porque sabe por que compra? Veja bem, eu não vou citar o caso aqui da pessoa, mas um amigo meu que teve um problema assim, ele foi para Boston, se tratou e curou. Por quê? Ele gastou $1,5 milhão. Ele foi para Boston. Agora, a pessoa que não tem, por exemplo, no caso, até não questionando do particular da SPON nem nada, que eu sei. Só que assim, veja bem, ela trata as pessoas que têm um plano, porque para você ter um plano hoje, por exemplo, você tem que ter uma estabilidade financeira mais ou menos, senão você não pode pagar milão, quinhentão por mês por uma... Regularmente. Regularmente, para pensar que lá no fundo você pode ter uma doença grave. Então já acontece isso. Agora, se as pessoas vão para a fila do INSS, elas morrem na fila. Então o dinheiro compra a saúde sim, nesse sentido. Porque, veja bem, ontem eu estava vendo uma matéria, até aqui em Ponta Grossa, que para a pessoa fazer um tratamento de joelho, ortopédico de joelho lá, ela tem que entrar na fila, só tem vaga com o médico, e não é culpa do médico, claro, para julho de 2020. Para a pessoa fazer a consulta, dele vai pedir exames, a pessoa perde a perna. O que a gente vê, né? Na verdade, o problema não é chegar no tratamento, por exemplo, SUS, em qualquer lugar do país. É a fila até você chegar no especialista. Sim. Porque existe uma lei que fala que depois que você chegou no especialista, tem um número de dias a serem cumpridos e o tratamento tem que começar rapidamente. Ninguém segue essa lei. O problema é chegar até o especialista realmente, né? Não, porque você veja, se essa do joelho tem que esperar 1 ano para chegar no especialista, a do câncer já morreu. E assim, quer queira ou quer não, os tratamentos convênio particular têm acesso a medicações mais caras, né? Isso é um problema complicado, né? Eu estou falando isso, porque é um caso da doença no Brasil, da saúde no Brasil, perdão. Então, não estou falando especificamente de Ponta Grossa. Não, é o Brasil que está assim. No Brasil, então, exatamente. Eu só quis citar isso porque as pessoas me questionam quando eu falo que o dinheiro compra saúde. Na verdade, ele compra medicamentos caros. Claro, né? Que vai curar a pessoa. Exatamente. Agora vamos voltar no... porque eu sempre tenho que fugir um pouquinho. Então, assim, veja bem. O que acontece, por exemplo, de efeitos colaterais? Porque as pessoas que passam por esse processo, eles falam que a quimioterapia, me parece, a que mais judia da pessoa, é isso? Na verdade, assim, a gente tem um efeito colateral que eu acho que é clássico, que é a náusea e o vômito, né? Quando você pensa em alguém fazendo quimioterapia, você pensa em alguém sem cabelo, muito magro, vomitando, né? Esse é um quadro geral?
Ou foge as pessoas, algumas fogem desse quadro? Hoje em dia a gente tem alguns remédios que evitam isso. Então tem remédios que a gente aplica na pré-quimioterapia que evitam que a pessoa tenha náusea por até 7 dias. Então aquela imagem que a gente tinha anteriormente, a gente vai perdendo. Em relação ao cabelo, né, depende do remédio que eu estou usando e de cada organismo. Então eu escolho um remédio para doença específica, ele pode, como efeito colateral dele, perder o cabelo, sim ou não. Hoje a gente sabe, tem as toucas, né? A gente viu algumas famosas usando as toucas. A gente tem isso aqui em Ponta Grossa, se chama Capelli. É super legal. É super legal mesmo. Super legal. Ele diminui a quantidade de queda de cabelo, não é milagroso, acelera o processo de volta do cabelo e é muito, muito bacana. Os outros efeitos colaterais, tem remédios que deixam a pele mais escura, diarreia, intestino preso, mas isso a gente consegue manejar. Eu acho que o que mais pega mesmo é a náusea e o vômito. Porque aí você começa a não comer. E tudo que cheira faz mal. Quer dizer, eu tô exatamente. Falando assim, porque mas as é pessoas isso me mesmo. contam, assim, é isso mesmo. né? É isso mesmo. Agora, assim, mas nessa corrida contra essa doença terrível, eu sei que você já falou que o tempo é o fator mais importante, porque quanto antes, a probabilidade de cura é maior, né? Perfeito. Agora, assim, quando a pessoa chega, como eu já havia ter falado aqui no início, a pessoa chega num estágio tal que vocês até deveriam contar, mas vocês vão contando aos poucos. Essa pessoa, quando ela sabe as coisas, ela quer desistir? A maioria não. Por incrível que pareça, a maioria já tem uma grande desconfiança do que é, só não usou a palavra. Isso. É muito legal. Eu tenho... Meus pacientes, eles são minha joia. Porque é muito gostoso, você vai contando para eles, você vai desmistificando e eles vão tolerando o tratamento e daí não cai o cabelo ou cai pouco, não tem vontade de vomitar. Eles já ficam mais animados. E você vê assim, poxa, não é tão difícil quanto eu achei que fosse. Eu acho que a primeira aplicação de quimioterapia, seja comprimido ou endovenosa, ela é crucial. Porque ela muda, ela abre o coração desse paciente para o tratamento e as pessoas, a gente imagina que vai ser um ambiente frio, triste, né? Que as pessoas não são felizes, pelo contrário. Ali a gente tem uma família, realmente. Eu posso dizer isso, que a gente trabalha numa família. A rede feminina contribui muito para isso, muito. Né? Elas visitam as nossas pacientes elas são maravilhosas. diariamente. Elas são maravilhosas. Elas trazem carinho. Carinho. Elas trazem aquele aconchego, não é? Elas dão aquele carinho, aquele aconchego para todas as pessoas. Todas. Independente de ser, né? A gente fala rede feminina, elas acompanham só as mulheres? Não, de maneira nenhuma. Elas são maravilhosas. E elas vão quantas vezes for preciso e ajudam a gente nas campanhas. É muito bom ter essa parceria. Eu até falei que assim, tem não sei se em todos, que não tem sinais nenhum. Ou tem alguns que dão sinais que a pessoa está com esse processo? A maioria dos sintomas só vem quando a gente tem uma doença um pouquinho mais avançada. Por isso, de novo, a prevenção é tão importante. Né? Por exemplo, um câncer de intestino, ele só vai dar efeito, vai aparecer quando ele tranca o intestino ou quando ele sangra. Né? Se você não faz um exame de colonoscopia preventivo, se você não faz um check-up para ver se tem anemia e não vai investigar, você só vai descobrir numa situação de emergência. Já no estágio mais avançado, ainda possível. Veja bem, eu só quero esclarecer para o nosso telespectador que aqui não é uma consulta, aqui é uma conversa, porque sabe o que acontece? Eu sei que algumas pessoas que estão, não nesse caso específico, que alguns sintomas que os especialistas, os médicos falam de outras doenças, as pessoas já dizem que tem. Por exemplo, você falou assim, ou tranca ou sangra, não necessariamente quando tranca ou sangra, seja. Porque às vezes há outros fatores que podem desencadear isso. Na verdade, o mais raro é o câncer. Só que é o mais grave. Sim, mas aí o que eu quero que você entenda é assim, se houver sintomas, que você não se desespere, procure um especialista. Que pode não ser nada, pode ser outro fator, que tomara que sempre seja outro fator, não é? Exatamente. Só que a pessoa acaba se desesperando, eu sei de casos assim que as pessoas... Porque eu sempre digo, não é uma consulta aqui. Exatamente. Aqui é uma conversa para a pessoa... Porque a pessoa está em casa sozinha, ela diz, nossa, mas eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. Pronto. Ela já acha que está com tudo, né? Com certeza. Então, voltando à questão, aí do teu acompanhamento, você chega a dar essa notícia ruim, e aí você vai acompanhando o teu paciente, isso? Isso. Daí a gente faz um planejamento do tratamento, né? Na minha cabeça eu já tenho mais coisas pensadas, mas a gente explica um primeiro momento para os pacientes e para as famílias, pra também não assustar, né? Exatamente. A gente explica, vai ser assim, a primeira fase é essa, vamos passar por isso. E aí a gente pede o tratamento, por convênio particular, enfim, onde for, mesmo o SUS funciona igual, e aí a gente planeja o início desse tratamento. Né? Mas assim, daí, por exemplo, todos têm que passar por radioquímio ou não? Não.
Depende também do tipo de célula doente. A quimioterapia, ela vai vir quando tem benefício, a gente pensa em uma doença um pouquinho mais avançada, né? E a radioterapia, por exemplo, quando eu faço uma cirurgia conservadora de mama, que eu não tiro todo o seio. Então, como existe risco de voltar no lugar onde foi feita a cirurgia, a radioterapia evita essa recidiva ali, A no local. probabilidade de volta é grande? Tudo também depende dessa avaliação inicial, né? A gente sabe que os primeiros 2 anos são mais cruciais e quanto mais o tempo passa, maior a chance de cura desse paciente e menor a chance da doença voltar. Qual que é o problema? O problema é o fator de risco que está envolvido com a origem do primeiro câncer. O que seria isso? Por exemplo, o exemplo clássico, bebida e cigarro. Então, câncer, por exemplo, de pulmão. Eu tive tratei. Se eu não paro de fumar, a chance que eu tenho de ter um segundo câncer é maior. Além dele voltar, tudo bem, passei, ele não voltou. Se eu não mudo o meu hábito, ele pode voltar. Mesma coisa para... Mas pode voltar daí num outro local. Exatamente, no outro pulmão, câncer. mas Um outro tumor, que a gente chama de segundo tumor. Sei. E existem os defeitos genéticos também que conferem uma predisposição maior para ter vários tumores. Já tive casos de pacientes que tinham mais de 2 cânceres em atividades diferentes ao mesmo tempo. Jura? E Então, a isso pessoa pode não sabia de acontecer. nada. E a pessoa não Não sabia. sabe de nada porque não altera a vida da pessoa, Não, né? não altera. Aí quando você começa a investigar você acha o outro, vai para a biópsia, descobre que são 2 coisas diferentes. E daí Em 2 que locais começa. diferentes. Exatamente. E nesse procedimento aí, depende do que está mais adiantado para fazer um Isso. tratamento mais agressivo? Exatamente. Ou daí tem que fazer nos 2? Tem que tratar os 2, mas tem que achar um tratamento que vá principalmente tratar o que é mais agressivo. Isso daria rádio daí? Não necessariamente. Não necessariamente. Aí, às vezes, a escolha de medicamentos, ao invés de um só, faz um conjunto de medicamentos, né? Tem todo um jeitinho de trabalhar, assim. Porque, acredito eu, que o mais forte acaba dando efeito colateral na pessoa, por exemplo, estômago, fígado, essas coisas. Exatamente. Mas a probabilidade é maior, né? Exatamente. Que às vezes o outro que não esteja naquele grau pode até não ter tanta agressividade, é isso? Isso, e às vezes um tratamento que vai pegar vai tratar o outro também. Então, a gente tenta, aquela história, dar um tiro de canhão e resolver os 2 ao mesmo tempo. O que assim, por exemplo, que as pessoas poderiam, se há que tem uma forma para essas pessoas se cuidarem para não desencadear, porque me parece até difícil a questão, porque na maioria das outras doenças, as pessoas sempre falam alimentação, cuidar disso, daquilo, mas me parece que o câncer não tem muito disso, né? Porque como ele afeta crianças, adultos, velhos, Sim. porque assim, ele não tem, a criança, por exemplo, no caso, ela não tem os maus hábitos que eu tenho. Nem que eu, exatamente. Ela tem então, mas às vezes ataca a criança também. Assim, o que eu fui para o Congresso Americano agora, esse ano a gente voltou com um estudo bem importante falando disso, tá? Então, ainda é fato que atividade física e uma alimentação saudável são as melhores coisas para a gente prevenir câncer também, porque a gente sabe que o açúcar, excesso de gordura, excesso de carne vermelha, tudo isso contribui a induzir mutações celulares que podem transformar em câncer, né? A atividade física foi definida como sendo o mais importante para prevenção e fora isso aquelas coisas que a gente já fala, né? Quantidade de álcool, que a Sociedade Americana preconiza 20 gramas de álcool por dia no máximo. 20 gramas? Daria um chope. Ixi, eu tô ferrado então, menina. Eita! É um problema. E o cigarro, né? Esse já não deu esse problema, o cigarro não deu esse problema. Você sabe que um médico amigo meu falou o seguinte uma vez pra mim. Eu não sei se ele fez pra me agradar, mas a matemática dele é assim, que, deixa eu ver se eu me lembro, que 2 cigarros, me parece, ou 3 cigarros, seriam proporcionais a quase meia garrafa de uísque, na proporção do dano. Sim, o dano na célula normal do álcool é menor do que o cigarro. Porque eu até me assustei, falei, mas será que não é errado essa conta? Você veja, aí eu fico pensando, depois que ele me falou isso faz tempo, às vezes eu estou nos eventos, que eu vivo nos eventos, daí eu vejo a pessoa fumando e bebendo. É uma Aí eu fico bomba pensando relógio. que bomba atômica que ela está pondo dentro de si, né? E aí, ao mesmo tempo, está envelhecendo, não está fazendo uma atividade física. Isso é assim, porque no outro dia agora com uma ressaca não sai nem da cama. Isso, né? E aí já tem um perfil familiar, já tem uma história familiar ruim. Então aí é prato cheio, né? É porque a pessoa que põe essa bomba dentro de si, no outro dia ela não está, assim, quer dizer, se ela estivesse preocupada já não colocaria, né? Mas assim, no outro dia ela não se preocupa com o dia seguinte também, porque é uma consequência natural o dia seguinte para ela. Mesmo que faça, porque as pessoas dizem assim,
Ah, mas eu só faço isso no final de semana. Mas o final de semana faz tão mal quanto não, faz tão exagerado que vale para a semana inteira. Eu falo isso também, sempre quando eu dou aula, não adianta acumular a dose de álcool e tomar tudo no sábado, porque não vai... Aí no sábado vai lá e toma uma garrafa e fuma 2 carteiras de cigarro. Pior do que se tivesse feito isso dividido, né? Dividido um pouquinho. Com certeza, né? Agora, assim, no caso da alimentação e do exercício, que nós sabemos, claro, que tudo, alimentação mais, tipo verduras, frutas, essas coisas, melhor. São as que mais fazem efeito, né? Que mais dão um efeito para todos os positivo. Casos. Mas o exercício que eu fiquei me perguntando, por que o exercício ele evita? Porque ele pode contribuir para o fortalecimento do organismo para a defesa ou não? Exatamente. A gente está falando de imunologia, né? Hoje os tratamentos mais específicos de câncer são as imuno-oncologias. Como que isso funciona? Eu gosto de explicar como se fosse um termostato. Então, quando você tem um câncer, teu termostato está funcionando para menos. Ele está deixando passar alguma coisa que não deveria ter acontecido. Deveria mandar essa célula morrer. Veio uma célula errada, que se dividiu lá por conta lá do cigarro, e a gente tem que matar ela. Ela não morre porque a gente está relaxado, vamos dizer assim, está distraído. O termostato está regulado para menos. O que acontece? A atividade física e os tratamentos oncológicos mais específicos, eles vão tentar voltar esse termostato para o lugar. Entendeu? Para que você possa reativar a tua imunidade e, através disso, defender e combater o câncer. Né? A atividade física, antes do câncer estabelecido, ela visa aumentar as interleucinas, as células de defesa. Então, deixa, vamos dizer assim, o corpo alerta e preparado para combater qualquer possível dano. Né? Entendi. Entendeu? Ele fica mais esperto. É um jeitinho simples de explicar. Um jeitinho simples de explicar. Ele fica mais esperto devido à atividade física. Só que as pessoas, por exemplo, elas dizem assim, mas eu nunca fiz atividade física, porque as pessoas têm mania muito de fazer comparação. Tipo assim, a fulana morreu de câncer de pulmão, mas nunca fumou. Não tem essas comparações? Com certeza. Tem, né? Tem, muito. E aí, mas o fulano fazia exercício, comia só fruta e verdura e teve câncer no fígado. Que seria uma coisa mais pro álcool, vamos supor, né? Esses casos, como se tratam esses casos assim? Porque a pessoa acaba, quer dizer, lógico, você que é médica tem outro parecer, mas para nós que somos leigos, a pessoa fala isso para você acaba meio desarmado, porque e aí? Aí a gente tem que pensar nas outras coisas, né? Fator idade, fator sexo, que existe uma predisposição se é homem ou mulher, né? E parte genética. Aí vem a origem pai, mãe, e a gente sabe que antigamente naqueles casamentos consanguíneos que vinham, né, que as famílias que têm mais histórico de casamento consanguíneo acabam tendo uma carga genética pior, no sentido de uma maior chance de desenvolver um câncer, né? Então a gente vai puxar para o lado genético. A mesma coisa quando a gente fala de criança e adolescente, né? Porque eles não viveram tempo suficiente para ter um hábito ruim, seja, né? Isso que eu estava falando anteriormente. Exatamente. Você falou assim, por exemplo, a questão idade nesse câncer de pulmão, que a gente falou que não fuma, mas às vezes dá em criança também, exatamente. E aí nunca nem pensou em fumar. E aí a gente tem que pensar que é ao acaso mesmo e a origem, combinação do gene da mãe com o pai que fez um defeito, por exemplo. E hoje ainda a gente consegue identificar esses defeitos através da oncogenética. Então, através às vezes de coleta de saliva, mas sangue. São exames preventivos, você está falando ou não? São todos exames já em fase de tratamento. E assim, não existe, por exemplo, que nem a gente faz exame de sangue e detecta tantas coisas. Não existe, por exemplo, o câncer de próstata tem aquele PSA. Assim, ele dá uma ideia, mas todo mundo diz que ele não ele não é totalmente confiável. Perfeito. Né? Parece que é 5%, uma coisa isso, assim, na verdade, ele vai te ajudar a quem você deve buscar investigar um pouco mais. Isso, pouco mas mais assim, além. só esse pode detectar só esse câncer? Ou existem outros cânceres detectáveis? Existe, né? A gente pode usar tanto o exame de sangue como, por exemplo, a mamografia. Essa é a ideia da mamografia, né? Mas parece que são os dois, assim, a mamografia que detecta e a próstata através desse... do sangue. A gente pode, por exemplo, numa família que a gente tem um paciente com câncer, por exemplo, eu tenho um câncer que tem um defeito genético. A gente consegue hoje, através de exames de sangue, detectar se o meu filho, os meus irmãos ou outras pessoas da minha família são portadores desse mesmo defeito. Mas para a população em geral, não. Infelizmente, a gente ainda não descobriu nada nesse sentido. Porque assim, na verdade, mas nesse caso que você falou, eles se manifestam se, por exemplo, você tem e os teus irmãos, teus filhos,
que venham a ter ou não ter. E se eles tiverem, ele sempre se manifestará ou às vezes não? Não, às vezes não. A gente Ah, consegue às daí, vezes não. nesses casos que tem a mutação, mas não tem a doença ainda, a gente consegue agir preventivamente. Então a gente Aí consegue. existe, então, Exatamente, nesse caso sim. Tem até alguns remédios hoje em dia que a gente pode usar para evitar que eles desenvolvam câncer no futuro. Ah, mas nesse caso Nesse específico. caso específico. Não, veja bem, gente, ó, não, nesse caso específico, por isso que eu fiz frisar, porque as pessoas dizem assim, mas então falou na doutora porque ela falou que não. Não, ela falou nesse caso específico, que há a probabilidade de evitar que ele venha a se Exatamente, manifestar. exatamente. Mas é um por... É raro, né? isso é raro. Menos de 5%, com certeza. E assim, voltando à questão alimentar então, as pessoas devem ingerir frutas e verduras mais Isso, do que coxinha, risoles, mas você viu, ó, parece que é uma coisa assim, tudo que é ruim, tudo que é ruim não, tudo que faz mal, mas parece mais ter gostoso. por exemplo assim, ó, eu ainda bem que eu não tenho muito esse hábito, sabe, eu gosto muito de fruta e verdura e praticamente me alimento o dia inteiro com fruta e verdura. Uhum. Mas eu não resisto a um pastel, mas não aquele assado, aquele frito na banha, assim, sabe? Na Bem banha, não, no óleo, gostoso. no óleo, sabe? Mas é raro comer, mas assim, eu sei que as pessoas vão dizer, mas é tão gostoso. Eu falo para as pessoas, mas é tão gostoso uma coxinha. Mas é gostoso mesmo. Eu brinco, eu confesso, é gostoso mesmo. É. O que a gente sabe? A palavra é equilíbrio. Eu acho que nós, e quando eu digo nós brasileiros, a gente é exagerado, a gente come muito. Então, por exemplo, carne. A Sociedade Americana preconiza 300 gramas de carne vermelha por semana. Nos outros dias, peixe, ou frango, ou porco, né? Mas 300 gramas, se você É um vai bife. num churrasco... É um bife, né? Exatamente. Então, o que acontece? Acho que a gente 300 exagera. gramas ela come num bife, né? Você come um bifão, né, de 300 gramas. E é uma come? delícia, não é? Come ou não come? Um bife, sabe o que é bife? Aquela carne assada, você não come um pedaço assim? Come, todo mundo come. A metade eu sei. Mas é isso que eu digo. Então, essa é a questão. A palavra mais importante é o equilíbrio. Não é que você não possa comer o teu pastel e uma coxinha. Mas não todo todos os dia. dias. Exatamente. A minha mãe sempre falava isso. A minha mãe era muito sábia. Ela morreu com 98 anos, lúcida e tudo. Ela dizia assim, pode comer de tudo. Pouco de cada coisa. Não todo dia. Porque ela com 98 anos, ela comia carne gorda, comia feijoada, tudo. Mas ela comia pouco e não todo dia. Exatamente. Então, assim, por exemplo, no final de semana fazia, vou fazer uma costela. Então ela pegava a mais gorda que ela gostava, mas ela comia aquele dia ali, um pedacinho, e só, não comia mais, levava 1 mês, 2 para comer de novo. E a gente come, né? O macarrão, a carne gorda, a fritura, toma o chopp e depois Tudo. come o bolo. Ui, isso acho que essa bomba é tão... Não é assim. É uma bomba tanto quanto o cigarro e a bebida, praticamente. A gente tem que ter equilíbrio, né? Nas porções, mais do que nada. Bom, gente, ó, o que nós tivemos aqui com a nossa queridíssima Cíntia é o seguinte, foi uma conversa, eu vou dizer para vocês, se acaso alguns sintomas que ela falou, vocês estão detectando em vocês, não se desesperem, não fiquem nervosos, procurem um especialista, claro, porque eu sempre digo assim, que é melhor a gente pagar o seguro do carro, o seguro da casa e a consulta médica e não ter nada, Exato. do que a gente pagar o seguro e bater o carro, cair uma árvore em cima da casa da gente, do que ter que acionar esses seguros e acionar o próprio médico. Então, é melhor tudo isso, Com né? certeza, perfeito. Obrigado, querida. Foi muito bom. Obrigada, eu que agradeço o convite. 2 minutos, a gente volta.